Olá, boa tarde, eu me chamo Ana Tereza. É com muita alegria que a gente vem receber todos vocês aqui nessa primeira atividade presencial desse ano. A alegria é tanto porque nós ficamos muito sem nos ver, né? Essa atividade de hoje, ela vai ser no formato híbrido. Então, a gente vai pedir que vocês tenham aí muita paciência, porque a gente vai procurar atender tanto os que estão aqui presencialmente, quanto os que estão nos assistindo online. Então, eu, a Ana Maria, a Patrícia, a Eliane e a Ju, que vocês vão conhecer daqui a pouco, a gente veio aqui hoje especialmente para falar de amor. Muitas pessoas, em diversos lugares do mundo nesse instante, estão sentindo e falando de amor. Mas será que quando isso acontece, a gente se dá conta do alcance que esse amor pode ter? Nos nossos estudos recentes aqui, nós descobrimos coisas tão especiais sobre amor que mudaram assim profundamente a nossa forma de entendê-lo, que a gente não teve como não pensar em irradiar isso para vocês. E é por isso que a gente está aqui agora. Eu gostaria de começar perguntando para vocês: todas as formas de amor são úteis? Será que a expressão eu te amo, ela sempre reflete um sentir verdadeiro? O que será que é necessário para que ao manifestar esse sentimento, ele possa refletir algo que realmente tenha significado e verdade? Pensem em alguém que vocês amam muito. Suas ações com relação a essa pessoa sempre refletem esse amor? Por que será que muitas vezes, quando, por exemplo, a pessoa comete um erro, por exemplo, por que será que eu não consigo que a forma de corrigi-la carregue toda essa essência do amor que eu sinto pela pessoa? Sabe aquelas horas que a gente corrige de uma forma horrível, que as palavras saem com violência e uns segundos depois a gente já se arrepende do que falou? Então, eu não vou dizer que é fácil, mas eu estou aprendendo aqui que quando eu paro e silenciosamente no meu interno eu busco de verdade o que eu sinto por essa pessoa, eu consigo planejar a minha forma de atuar. Daí, a correção que eu faço para com essa pessoa, ela sai mansa, paciente. E quando eu consigo fazer isso, gente, é muito bom. Porque eu percebo que esse efeito que gera tanto em mim quanto na outra pessoa, ele é de outra natureza. Eu fico bem comigo mesma, feliz. Sabe por quê? Porque a atuação da gente passa a ser equivalente ao amor que eu tenho. A logosofia traz que o verdadeiro amor não se expressa com palavras ocas, cheias de sonoridade para impressionar e cativar, mas sim com a eloquência do silêncio. Esse amor jamais se expressa com palavras em fingidas expressões de doçura, e sim vive no coração, sem contaminar-se com a atmosfera externa. É aquele que vive sempre em seu mundo, trabalhando em silêncio para o bem, pelo bem mesmo. Bom, existem muitas formas de amor e de amar, não é? Quais delas será que a gente já viveu? Quais a gente pode criar ou ativar? Quais formas de amor valem a pena ser reproduzidas? Tem uma modalidade de amor que acho que todo mundo aqui deve conhecer, que é o amor a si mesmo. Mas quando esse amor próprio, ele me impede de ver a mim mesma como sou na realidade, ele não é bom. Ele cria uma falsa imagem, gerando às vezes um complexo de superioridade ou de inferioridade.
É como se fosse um espelho defeituoso que reflete uma imagem irreal de nós mesmos. Sabe aquelas casas de espelhos que tem nos parques? Que você se vê mais alto, mais baixo, mais gordo ou mais magro? É tipo isso que acontece. Muitas vezes a gente escolhe dessas imagens irreais as que mais nos agradam. E aí o que acontece? Os extremos. Uns se achando melhores do que são efetivamente, outros se achando os piores. Eli, será que a gente consegue mostrar um pouco de quando esse amor a si mesmo ele pode ser benéfico para a gente? Quando é que ele pode cumprir sua verdadeira função? Oi, Ana. Oi, pessoal. Sabe que esse estudo sobre o amor tem me feito rever o amor verdadeiro a mim mesma, que é diferente desse amor próprio que você falou. Ele se baseia na consciência de quem eu sou de verdade, com o ser espiritual, com as qualidades, dificuldades e principalmente em quem eu posso me tornar através do conhecimento. Eu vejo que buscar e amar e me vincular ao outro, como meu filho, família, amigos e até colegas de trabalho, é mais fácil e natural para mim do que buscar esse amor a mim mesma. E por trás dessa dificuldade, percebi que tem um pensamento de que eu não mereço ser considerada como alguém de valor, que mereça esse amor. E é coisa que vem há tempos, desde a adolescência. Um exercício muito interessante que eu estou fazendo é de buscar, anotar tudo o que eu me recordo da infância. E é uma prática logosófica importante, porque essa criança tem muito a ensinar a adulta de hoje. E além da alegria de recordar esse período tão especial da vida, eu sinto que eu estou me aprofundando no conhecimento de mim mesma. E tem me ajudado a resgatar e a sentir esse amor verdadeiro, resgatando e aprendendo com essas aspirações, com as inclinações, facilidades e dificuldades que eu tinha. E vocês? Já fizeram esse exercício de recordar a criança que foram? Descobriram algo? Bom, me recordo que na infância eu me sentia livre, por dentro e por fora. Sentia que podia e era capaz de aprender a fazer tudo o que eu quisesse. Amava a vida e estava sempre em movimento. Para dar um exemplo, quando eu tinha 8 anos, eu entrei num curso extracurricular de matemática e fazia as lições todos os dias, porque eu gostava, aprendia coisas a mais que na escola. Numa viagem de férias, com os primos, uma tia perguntou: "Nossa, mas você faz lições todos os dias?" Eu achei que era um diário ou algo divertido. E parece que as crianças têm esse gosto natural pelo aprendizado, não é verdade? E a adolescência? Vocês se recordam dela? Identificam mudanças em relação à infância? Bom, eu senti que na adolescência essa sensação de liberdade se retraiu completamente. Como eu me sentia presa e limitada pelas deficiências. Eu queria fazer algo e simplesmente não conseguia. Me faltava segurança. Recordo de um dia que eu fiz um comentário depreciativo de mim mesma, do tipo: eu não sei fazer isso, eu não sou ninguém mesmo. E uma amiga perguntou: então você não é alguém? Achando bem curioso. Bom, internamente eu respondi sim. Era realmente o que eu pensava de mim. Alguém que não tinha importância e que não merecia atenção. Bom, na juventude, vem um vazio sobre o que fazer da vida de fato. E após tomar contato com os conhecimentos transcendentes, cada vez mais eu venho sentindo que, apesar de ter muito para realizar e superar, vejo o quanto que eu estou avançando. Mas o mais importante, o quanto eu posso me tornar cada vez mais capaz. Outra indicação do método logosófico é de fazer um plano de ação individual, que é um plano para superar as maiores dificuldades que a gente tem. No meu caso, eu identifiquei que a inconstância, para os aspectos mais importantes da minha vida, eu estava sendo bem inconstante. E resolvi resgatar essa disciplina
e essa alegria que eram tão naturais na infância e agora de forma consciente. E também estou buscando direcionar esse plano para essa criança. Porque quando eu erro, já vem o desânimo, tá vendo? Parece que não aprende, não tem jeito mesmo. E como que é corrigir uma criança? Não parece que é inconcebível desistir dela, que está aprendendo e tem toda uma vida pela frente? Bom, fazer o plano dessa forma me traz muita alegria e me conecta com aquela criança. Sinto melhorar em todos os aspectos, não só no estudo de mim mesma, mas também nas finanças, na saúde, com a família, e expandindo o meu tempo e acrescentando um conteúdo de valor para a minha vida. E agora eu estou voltando a me sentir mais livre, mais segura, e que eu tenho sim valor. Quanto maior o esforço que eu faço em tornar as aspirações daquela criança em realidade. E nisso, eu sinto o amor verdadeiro, o amor ao ser real. Não porque ele é perfeito, mas porque ele é aperfeiçoável. E isso me faz querer dar o melhor da minha vida. E não só para mim, mas para todo mundo. E assim eu vejo que eu fico mais próxima do amor a quem criou a minha vida e tudo que existe. Então esse amor, ele não deve gerar um orgulho excessivo nem me denegrir. Esse amor, quando ele parte de uma imagem verdadeira de mim mesma, ele deve servir para me dignificar perante mim mesmo e perante aos outros. Eu gostaria de saber de vocês. O amor é algo proveniente do coração ou da mente? Ou dos dois? O que vocês acham? Quem acha que é do coração? Quem acha que é da mente? E quem acha que é os dois? A maioria acha que é os dois. Sabe que a gente aprende aqui? Que o coração, ele é sempre pródigo, generoso, ele esparrama amor. Enquanto que a mente, ela reage, tenta dissolver tudo isso. Em um dos livros logosóficos, inclusive, se usa uma analogia, uma imagem de que o coração vem e dá o cheque e a mente vem e rasga. É bem interessante. Vocês já viveram alguma coisa nesse sentido? Né, de que ouvem uma voz interna, de que pede para fazer algo, e daí a mente vem, se interpela e parece que não acontece nada. Mas então a mente só deturpa o sentimento? Será? A mente então é a vilã de todas as expressões de amor? Ju, será que a mente, com as incríveis faculdades mentais, da inteligência que a gente tem, não é realmente importante quando nós falamos de amor? Será que o coração e a mente atuando conjuntamente seriam a solução para garantir um sentimento mais elevado? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Bom, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Não sei se vocês vão se identificar. Não sei se já viveram alguma vez algo parecido na vida. Vamos ver. Eu tenho uma grande amiga que eu conheço há muitos anos, desde pequena. É como se fosse uma pessoa da minha família, como uma irmã para mim. E faz algum tempo que ela vem tendo algumas atitudes que têm me incomodado bastante. E depois de várias tentativas de fazer com que as coisas melhorassem, eu estava lá na minha casa uma tarde, uma semana que a gente tinha se desentendido, eu estava bastante chateada e eu sofri um ataque muito forte de pensamentos negativos, me sugerindo que a amizade fosse interrompida. Me dizendo que ela não retribui tudo que eu faço, que ela não colabora, que ficamos muito diferentes ao longo desses anos todos e que eu já fiz de tudo que estava ao meu alcance. Enfim, todas as justificativas que os pensamentos têm em momentos assim, né? Então, já viveram algo parecido?
Não apenas como amiga, né? Mas com um irmão, com uma irmã, com os pais, com um parceiro, ou com qualquer pessoa importante na vida. Bom, essa foi a situação que eu vivi. Vocês querem saber o desfecho? A Ana deu um spoilerzinho, bem pequenininho. Mas antes de contar o desfecho, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Então, nesse conjunto que a gente faz parte, que a gente está apresentando no webinário hoje, né, do qual eu faço parte, a gente tem estudado muito sobre a sensibilidade. E um dos pontos dos nossos intercâmbios nesse estudo se baseia em um trecho da bibliografia logosófica que diz assim: quando a sensibilidade está assistida pela consciência, eleva o sentimento, até livrá-lo da manifestação estranha a ele, que lesa a sua essência. Então, nessa experiência com a minha amiga, qual é a manifestação estranha ao sentimento e que lesa a sua essência? Esses pensamentos, né, me sugerindo que eu me afastasse dela, já vim justificando o fim dessa amizade reiteradas vezes, né? E o que pode acontecer com uma amizade, com qualquer outro tipo de relacionamento que a gente possa ter, se a gente se deixa levar por essas sugestões? O que acontece? Então, o sentimento, né, entre mim e essa minha amiga é profundo e sincero. Os corações estão unidos. Mas como a Ana trouxe, né, a mente muitas vezes é separatista, é egoísta, e ela vai de encontro a esse sentimento, ela se opõe a ele. Eu compreendi então que existem duas forças que precisam se unir dentro de mim. De um lado o amor e do outro o conhecimento. Agora, se eu não tenho o conhecimento de que dentro da minha mente há pensamentos que querem me separar de quem eu amo, como que eu posso defender esse sentimento? Então, depois de fazer essas reflexões, né, contar um pouquinho desse estudo, vamos voltar lá para a cena, eu na minha casa, numa tarde, né, depois daquela semana difícil, envolta ali a 1000 pensamentos de índole negativa, quando de repente eu silenciei a mente e pude ouvir e perceber o sentir que eu tenho por essa pessoa e recobrei a consciência do que eu sinto por ela. Então surgiram pensamentos me propondo muitas ideias felizes e soluções para que por meio do amor eu pudesse encaminhar aquela situação. Por meio do amor, da tolerância, da bondade. E foi muito surpreendente esse movimento que aconteceu no meu interno, porque virou uma grande chave dentro de mim. Eu fui mais consciente disso, né? Eu pude sentir a índole dos pensamentos elevados que vieram defender esse meu vínculo, que é tão importante na minha vida. Esses pensamentos elevados, eles têm uma outra vibração, uma outra energia, uma pureza que a gente sente, que a nossa sensibilidade é capaz de captar. Então, se eu pudesse destacar, assim, um aspecto que mais me marcou nessa experiência toda, foi de que, embora eu ame muito essa minha amiga, o amor que me invadiu naquele momento foi um amor de uma outra elevação. Eu pude sentir o influxo do amor divino conduzindo essa minha experiência. O amor pôde ter um outro alcance. Interessante esse aspecto que a Juliana trouxe, de que utilizando a mente com consciência, a gente pode elevar, potencializar esse amor. Conseguem ver, por tudo que já foi trazido, que esse verdadeiro amor, ele tem uma função modeladora em nós? Quando a gente se coloca a serviço desse amor, ele vai nos esculpindo, nos transformando de um modo muito positivo, trazendo o que tem de melhor em nós. A logosofia traz que o amor é um artista incansável, que cria e modela imagens que extasiam e cativam depois o sentir dos homens. Sem ele, não seria possível conceber as belezas e encantos de tão sublimes manifestações do sentir humano. Ana, você não quer trazer aquela experiência que você teve com o seu filho? Eu acho que ela pode mostrar bem como é que essa função modeladora do amor ocorre. Boa tarde a todos. Pois é, Ana Tereza. O amor pelos filhos é uma força poderosa e eu penso que é talvez a que mais permite que a gente se modele, porque a gente vive muitas experiências e precisa realizar muitos esforços, né?
E isso resulta num grande bem que alcança a todos. E nessa experiência que você mencionou com o meu filho, esse artista me ajudou a modelar a mim mesma conscientemente, e hoje eu ainda vivo os resultados felizes dessa experiência. E foi assim. Um dia o meu filho me disse com essas palavras: mãe, me deixa ter saudades de você. Quando eu ouvi essa frase dita por ele estava perto de 15 anos. E imediatamente eu me recordei de uma cartinha que ele me escreveu quando ele tinha uns 8, 9 anos. E naquela carta, com a sua letrinha infantil, ele me dizia que se eu o amasse de verdade, eu tinha que parar de implicar com ele, de pegar no pé dele, entre tantas outras coisas. E terminou a carta escrito assim: vê se você se manca, com K. Bem, eu achei muito engraçado e deixei por conta de coisa de criança. Mas quando na adolescência ele falou aquela frase, eu uni os tempos e constatei com tristeza que realmente eu não o tinha levado a sério. Eu não prestei atenção no que ele estava apontando em mim e que eu deveria ter corrigido, porque fazia ele sofrer. Eu vi que muitas coisas a gente deixa passar batido, né? E fui fazer uma revisão da minha atuação e ficou muito claro que eu estava educando aquela criança e agora aquele adolescente, usando o critério ditado pelas urgências dos pensamentos e pelas minhas dificuldades. Ele apontou isso na infância e tantos anos depois estava ali reiterando, me pedindo para mudar. Mãe, me deixa ter saudades de você. Ouvi isso e foi muito ruim. Bom, dali em diante eu resolvi prestar atenção muito mais em mim mesma, nas minhas dificuldades, do que nas dele, como eu costumava fazer, né? Assim eu me propus a levar em conta o que ele sentia e dizia e não ouvir mais os pensamentos que me pressionavam e me alteravam, né, naqueles momentos. Eles me diziam que eu tinha que ter razão, que eu tinha que educar. Bom, silenciar a mente e conter essas reações me permitiu ouvir o coração. E esse coração me dizia que as dificuldades dele seriam superadas no tempo dele, e não no meu, que seria um processo para nós dois. Mas eu precisava ajudá-lo, e para isso eu teria que me superar. E aprender a usar a força desse amor para aquietar essa mente e dar condições da inteligência encontrar os recursos nos conhecimentos que a gente aprende aqui. E foram muitos esforços, muita luta interna, porque eram muitos os momentos desafiadores, mas me animava a ver que aos poucos ia surgindo em minha mente elementos desta maravilhosa pedagogia logosófica, que me orientavam e me ajudavam a me colocar melhor. E com certeza foram observados por ele. Essa força poderosa ia então modelando o ser que eu quero ser, e nesse caso a mãe que eu queria ser, né? Para ter nesse filho um amigo querido no futuro, né? E o que ficou claro para mim é que o amor existe para criar e modelar a nossa vida, dando a ela o contorno que a nossa superação precisa, e também para colaborar com a superação do outro, né? E eu penso que esse amor que a gente vive na família e entre os nossos seres mais queridos é uma amostra do que a gente deveria viver entre nós, os seres humanos, né? E agora, mais recentemente, esse filho me disse: mãe, se tem uma certeza que você me deu e que eu sinto em mim, é que a gente deve se corrigir, evoluir. Você me ensinou isso. Essa manifestação dele foi um presente para mim, bem diferente daquela que eu relatei lá no início. E eu vi nessas palavras o alcance dessa força quando ela está munida de conhecimentos. Ela vai além de nós mesmos, né? E eu compreendi que esse trabalho desse artista incansável é nos unir, suavizar as nossas lutas e fazer de nós seres melhores. Foi isso. Então, é nesse processo interno, como que a Ana Maria acabou de relatar,
que a gente vai trabalhando todos esses aspectos que envolvem esse sentimento, que eu vou me deixando ser modelado. Com o tempo, nós vamos nos tornando muito mais aptos a manejar esse amor com uma segurança ímpar. A gente vai criando aplicações inteligentes para o amor, extraindo de nós o melhor que a gente tem para oferecer aos outros. Agora, a Patrícia vai nos contar uma experiência em que ela, observando uma oportunidade, ela se colocou um propósito de fazer com que esse amor envolvesse os seres próximos a ela e transformasse uma situação. Vai lá, Paty. Boa tarde, Ana. Boa tarde, queridos convidados. Hoje são duas alegrias, né? Uma presencial e uma online. Bom, a minha família, por parte de mãe, ela sempre foi muito unida, né? Tinha uma ótima relação. A gente contava ali com 3 irmãs, basicamente, uma madrasta que cuidou da minha mãe desde pequena, portanto, minha avó, né? Houve um atrito nas festas de final de ano, ali pelo ano mais ou menos de 2018. Eu estava à margem dessa discussão, pois eu não estava presente. Eu não acompanhei o fato que causou o desentendimento, na verdade, por pensar que seria algo passageiro, algo transitório, né? Eu foquei, de fato, no sentimento, no permanente, que unia ali aquela família. Bom, logo de cara eu pensei que eu teria que fazer ali alguns movimentos para tentar auxiliar naquela reconciliação, porque eu achava realmente uma pena esse sentimento se perder, né? Bom, eu comecei atuando com a descrição nesse meu plano, porque vinha uma e manifestava algo, vinha outra e me relatava algo, então para manter ali a relação boa com todas, eu pensei que a descrição me ajudaria muito no começo desse plano. E aí aconteceu algo interessante, né? Começou a apontar no meu interno, eu não sei se vocês sentem, assim, uma espécie de voz interna que fala com a gente. Então, um pensamento, um sentimento, uma intuição. Eu estou estudando ainda essa voz. Mas ela era, ao mesmo tempo em que ela era muito suave, ela era muito intensa, ela foi guiando ali os meus passos, né? E essa voz, ela me dizia o seguinte: alguém vai embora e você precisa atuar na reconciliação. Bom, eu fiz várias tentativas físicas de uni-las, até um café catastrófico que uma ficou de costas para a outra e ninguém falou com ninguém. Bom, passou um ano. Uma das minhas tias, de 58 anos, ela se internou para fazer uma cirurgia relativamente simples. Depois de 5 meses de UTI, o quadro se complicou. E aí, a irmã dela me ligou, né? No caso, a minha tia, e falou assim: olha, ela teve uma melhora repentina. Se você quiser vê-la, a chance é agora. Eu falei: mãe, nós vamos para o Rio de Janeiro já. Peguei o carro e fomos. Bom, chegando lá, a minha mãe teve uma espécie de conversa com ela, à medida do possível, né, ali na UTI. Nós saímos do hospital, minha tia veio a óbito. Eu voltei dirigindo os outros 450 quilômetros, na certeza ali de que tudo estava desenhado. Alguém ia embora, a reconciliação iria acontecer. Chegando em São Paulo, infelizmente, continuava ninguém falando com ninguém. Os ressentimentos estavam todos lá. Bom, aí passou um tempinho e nessa fase eu ganhei um presente espiritual. Eu comecei a estudar o amor como um artista incansável no bem. O bem pelo bem mesmo. Agora o meu plano ganhava uma força nova. E a minha estratégia mudou. Eu comecei a atuar ali numa limpeza interna mesmo, tanto de intenção, né, quanto de movimento com as pessoas da família, tentando reativar esse amor de alguma maneira, recordando elas do bem que uma tinha feito à outra, que foram várias circunstâncias, né? E aí, num belo domingo, eu tô lá sentada na cozinha da minha mãe, e a minha mãe fala assim: você tem visto a sua tia e a sua avó? Eu digo sim. Ela ficava brava antes, né? Agora já não mais.
No próximo encontro, assim, bem baixinho, viu, gente? Porque ressentimento é fogo. No próximo encontro, você me leva com você? Eu falei assim, claro, o próximo encontro é sábado. Que eu tava, né, super ansiosa para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Bom, gente, o encontro foi maravilhoso, eu fiquei ali mais recolhida no meu canto, né? Primeiro em movimento de gratidão a tudo que eu tinha vivido, né? E observando ali, porque o momento era delas, né? Esse primeiro passo de reconciliação, tenho bem consciência disso, mas muito feliz nessa colaboração, né? E o que eu extraio dessa experiência é a grande responsabilidade que a gente tem com os vínculos de afeto dos que estão próximos a nós, né? Na manutenção desses vínculos, na verdade, com discrição e com amor, a gente consegue atuar para que esses vínculos não se desfaçam e, pelo contrário, que eles se fortaleçam. Muito grata. Vocês viram quantas coisas já foram trazidas? Vamos recapitular um pouquinho. Na manifestação da Eliane, ela trouxe que esse amor verdadeiro permite que a gente possa se conhecer e nos tornar mais belos perante nós mesmos e os outros. Na experiência da Juliana, ela trouxe que unindo a mente e o coração em movimentos conscientes, a gente pode assegurar que está se utilizando desse amor da forma mais pura, sem nenhuma contaminação. A Ana trouxe o aspecto do amor como artista incansável, que pode nos modelar, desde que eu permita, claro, né? Elevando meus sentimentos e transformando as minhas condutas. E a Patrícia trouxe agora que o amor, quando ele é utilizado de uma forma planejada, inteligente, ele pode elevar a nossa condição de ser humano. Alguém aqui já tinha pensado em algum desses aspectos que foram trazidos? Vocês aí todo dia, alguém pensou no amor com relação a esses aspectos? Quantas experiências será que vocês vivem diariamente que poderiam se transformar com amor? Eu vou contar uma pequena experiência minha. Eu tenho lá em casa um pequeno pé de mexerica. Era uma mudinha que a minha sogra plantou e me presenteou. Mas ela já está ficando muito grande para ficar no vaso. Aí, como tem lá na frente de casa uma área verde grande, gramada, eu logo pensei em replantar lá. Eu pensei, em seguida já veio um pensamento. Mas se eu plantar isso lá na frente, acho que eu e a minha família nunca vamos poder comer uma fruta dessa árvore. Porque ela é uma área pública e fica à disposição de todo mundo que está passando. Na sequência, vieram outros pensamentos me persuadindo a não fazer isso. Daí vocês podem se perguntar, Ana, o que tem a ver plantar o pé de mexerica com amor? Que para mim, de verdade, não tinha relação só com aonde plantar, mas era uma coisa muito, muito, muito maior e mais profunda que acontecia no meu interno. Eu observando todo o amor contido na criação, eu fui refletindo. Esse amor seria só para alguns seres humanos? Será que foi dado acesso às coisas que existem a um discriminando o outro? Vocês já viram na natureza algum muro no entorno da árvore para que só alguns acessem? Claro que não. Generosamente se colocou à disposição de todos os homens tudo quanto existe. Gente, então, por que seria eu a fazer isso de maneira diferente? Por que seria eu a limitar o amor de Deus e mudar o que originalmente é tão especial e tão grande? Eu diria que hoje em dia, uma das coisas que mais me comove, o que de mais lindo eu vejo nessa vida, é justamente esse amor e esse bem que uns seres humanos fazem para os outros. Mas somente assistir isso
será que me faz digna de felicidade? Eu venho pensando que não. Cada uma dessas pequenas experiências relatadas hoje, elas têm algo muito especial. Porque elas mostram que o amor tem um alcance muito maior do que a gente pode supor. Ela tem o poder de transformar tudo em algo muito melhor. Esse amor que é contido na criação, o amor que eu testemunho de uma pessoa para com outra, ele é muito especial. Ele pode sempre me inspirar. Mas eu estou entendendo que só quando eu pratico esse amor conscientemente é que eu consigo alcançar a minha excelência como ser humano, inspirando os outros para que muitos outros amores se façam. Gente, isso pode fazer muita diferença no mundo de hoje, modificando o nosso futuro, elevando nossa existência e a nossa herança coletiva. Diz a logosofia: a criação foi feita com amor. De amor foram feitas todas as coisas. É necessário alimentar o amor sempre, como se alimenta a vida. E para que esse amor possa ganhar força e, estendendo-se, unir todos os demais. Deve ser um símbolo, deve ser um exemplo, deve ser uma virtude, deve ser o todo das coisas. A gente espera que todos tenham gostado e aproveitado a apresentação. E a gente sempre diz assim, se alguém que está aqui ficou inquieto com algo que foi trazido, se vocês tiverem interesse em saber como é que nós, estudantes, vamos criando essa prática diária de nos conhecermos melhor e ajudar que outros o façam também. Enfim, se alguém aqui quiser saber mais sobre logosofia, tem muitas formas de fazer isso, tá? Uma dessas formas seria um curso, um workshop que a gente dá, que ele é virtual, online, né? Ele tem 3 módulos e ele acontece sempre regularmente, mas a gente tem agora o próximo nos dias 7, 13 e 15 de dezembro, tá? Para quem está virtualmente, vai ser disponibilizado na tela um QR Code, se as pessoas quiserem fazer inscrição na hora. Se alguém aqui no salão tiver interesse, é só procurar por nós. Estamos vários de crachá, então se alguém tiver interesse, é só procurar a gente. Eu estava brincando que às vezes as pessoas falam assim, vocês da logosofia parece que vivem no mundo dos unicórnios, né? Que tipo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu convido todos a conhecerem, experimentarem isso e ver que isso não é irreal, isso é de verdade. Eu agradeço em nome da Fundação a participação de todos vocês e desejo uma linda tarde a todos. Obrigada.